pessoal, na aula de hoje vamos fazer o biquíni neon, esse modelo de biquíni que está bem na moda, com os elásticos em volta da lycra. Vamos conferir agora a lista de materiais. Para fazer o nosso biquíni neon, nós vamos precisar de lycra praia, que são as lycras especiais para biquíni, elas são um pouquinho mais grossas. Então, quando vocês forem comprar, vocês já vão dizer que não é para lingerie, é para biquíni. Nós vamos precisar também de forro. O forro você também encontra no mesmo local que você compra a lycra, então o forro é bem mais fininho. Eu sempre compro esse forro bege, porque o bege você pode usar em todas as cores, inclusive com a lycra branca. Vamos precisar também de elástico colorido. Então, ele vem assim em cores bem neon, também bem bacana. Ó, eu tenho aqui o verdinho, o pink, a gente encontra amarelo, laranja, várias cores assim que vão combinar aí com o seu biquíni. Vamos precisar de papel manteiga. Eu usei esse papel, ou papel vegetal, ou papel cartão, para fazer o molde. Aqui, como eu vou disponibilizar depois para vocês, eu tenho um molde na parte de cima, P, M e o G. Ele fica menorzinho assim, porque em volta vai o crochê. Aqui, o molde da parte de baixo, também tenho P, M e G. Vamos precisar de alfinete para auxiliar na fixação do forro, o molde e a lycra. Vamos precisar também de agulha para crochê, 1,25 para que a gente possa furar a lycra fazendo o caseado, e agulha 1,75 para confeccionar a parte em crochê. Vamos precisar de linha e agulha de costura para fazer o caseado, como vocês estão vendo aqui, ó, o alinhavado, quer dizer que é a parte que eu faço antes para fazer a dobrinha antes de casear. E vamos precisar de linha Anne. A linha Anne é bem legal porque ela tem 85 cores, então tem uma variedade bem legal para que você possa trabalhar o seu biquíni aí com uma variedade de cores que combinem entre si, principalmente as cores bem fortes. Eu vou usar aqui laranja, roxo, esse azul que é um azul que fica bem bonito, olha só no amarelo. Então eu vou passando as dicas das cores para que vocês possam aí também combinar depois conforme a cor da sua lycra. Vamos começar a nossa aula? Bem, aqui nós vamos começar pela parte de cima do biquíni. Esse molde é o molde M. Não se preocupem com o tamanho do molde agora, que depois eu vou disponibilizar para vocês no blog, disponibilizar aqui no vídeo, para que vocês possam imprimir depois e ter os 3 tamanhos de molde. Mas eu quero passar o passo a passo bem completo mesmo, de cada passo a passo, cada vez que eu for fazendo alguma coisa diferente, ir mostrando tudo, inclusive o corte, porque eu tive um pouco de dificuldade no começo em cortar o forro separado, porque ele desliza mais, ele dobra, ele é bem mais fininho. Então, o que eu faço para facilitar? Eu coloco os dois juntos e o molde na frente, aí fica mais fácil para a gente cortar. Eu faço assim, eu sempre vou deixar aqui, se você quiser, você pode riscar. Aqui, como eu já fiz vários, eu já tenho mais ou menos a base do que deixar, mas mais ou menos em torno de meio centímetro depois do molde. Então, quando você começa a cortar, você não vai cortar rente ao molde, porque ele
tem que ficar desse tamanho depois de pronto. Então, nós vamos cortar um pouquinho para fora para que a gente possa dobrar e a gente possa fazer o alinhavado para depois casear. Assim, ele fica viradinho para dentro com a barrinha e você nem precisa costurar a máquina. Então, olha aqui, deixa eu mostrar para vocês como eu faço. Deixa eu ir aqui até o final. Então, olha lá, ó. Eu sempre deixo sobrando essa parte. É essa parte que eu viro. E aqui eu vou fazer o alinhavo em volta de todo o bojo. Então, agora eu vou terminar de cortar os outros dois lados, sempre sobrando mais ou menos meio centímetro. E volto já pra gente fazer o alinhavado em volta de toda a base do bojo, para que depois a gente dê continuidade. Bem, aqui com a linha e agulha de costura, eu vou tirando os alfinetes um por um. Deixo o molde solto e eu vou virar aqui, ó, a lycra e eu vou começar a fazer o alinhavado. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu só venho dobrando mais ou menos meio centímetro, igual nós deixamos. Se você tiver a dificuldade de medir aqui o meio centímetro, você pode colocar os alfinetes também em volta. Eles ajudam bastante e vão dar mais segurança para que você trabalhe aí o seu alinhavado. Então, olha lá, agora eu só puxo. Deixo ele retinho e a barrinha, ela já fica assim prontinha. Vocês viram que eu usei a linha de outra cor aqui, até proposital, para que vocês possam ver que qualquer linha de costura que você tiver em casa já serve, porque depois a gente vai tirar essa linha, a gente só vai ficar com o caseado. Então, a gente vai seguir dessa forma, deixa eu mostrar para vocês como que eu faço aqui no cantinho. Então, aqui já posso tirar o outro alfinete. Eu sempre deixo o forro um pouquinho para baixo da lycra a hora que eu vou dobrar. Venho, faço a viradinha e eu vou chegar aqui até o cantinho para que a gente possa passar essa parte junto, para que vocês possam ver em detalhes como fica o meu aqui e o seu fica igual aí. Então, olha aqui, a gente teve uma sobrinha, mas como se a gente cortou do mesmo tamanho? É que o forro, ele realmente escorrega muito, então não tem problema. Você vem, corta essa sobra e a gente continua aqui do outro lado. Ó como que ele é chatinho para cortar sozinho. Por isso que eu dei a diquinha para vocês cortarem junto, que fica bem mais fácil. Então, olha lá, aqui o que eu faço? Eu tô lá pertinho do canto, eu só viro aqui, deixando ele um pouquinho para baixo, faço a dobrinha e nós vamos trabalhar agora fazendo o cantinho. Então, aqui eu dou uma caprichadinha, deixando bem certinho pra dentro, e eu dou mais alguns pontinhos, porque ele estando bem firminho, quando eu passar o caseado, ele já fica bem certinho. Como depois a gente vai remover a linha, olha aqui, ó, ele já fica com o cantinho formado. E aqui a gente continua do mesmo jeito, só fazendo o caseado com pontos bem longos, então ele não dá muito trabalho. E assim a gente vai toda a volta do nosso biquíni. A gente já tem uma lateral e agora a parte do cantinho. Olha lá, fica parecendo já o biquíni que a gente compra mesmo, com aquele formato da barrinha feita. Agora eu vou fazer em volta de todo o bojo e volto mostrando para vocês como vamos fazer o caseado. Depois de terminar todo o alinhavado em volta do bojo, eu vou começar agora o caseado com agulha para crochê 1,25 e a linha Anne.
Eu vou começar bem no cantinho para já mostrar como eu passo pelo canto. Então, ó, eu só furo. Se você quiser aqui, você pode marcar com uma canetinha, um pincelzinho, marcar os pontinhos. Eu já vou direto, porque como eu faço bastante caseado, eu já tenho mais ou menos noção da distância, meio centímetro, e aqui só a distância de uma correntinha. Então, a gente vem, passa a agulha, puxa o fio, então sempre leva a agulha até um pouquinho mais assim, ó, para fazer uma aberturinha no tecido. A lycra abre sem rasgar, não tem problema, pode ficar tranquila. E a gente puxa uma correntinha, dou um espaço, passo a agulha mais um pouquinho, puxo o fio e fechamos o pontinho. Então, a gente vai caseando no crochê. Venho aqui e já estou chegando no canto, ó. Quando a gente chega aqui no canto, o que eu faço? Puxei aqui, ó, estou bem no cantinho. Então, aqui eu tenho que vir e fazer vários pontos sem correntinhas. Eu fiz um, faço dois, até passar o canto, ó, para ficar bem fechadinho e bem firme o canto. 3, 4 e 5 pontinhos. Isso vai dar bastante firmeza, molda o seu canto aqui. Você pode dar uma puxadinha com a agulha para ele ficar bem ajustadinho no canto, ó. Do outro lado, a mesma coisa, ó, tá vendo que o cantinho ali ainda tá saindo? Então, eu dou uma puxadinha aqui nos fios para que ele fique realmente bem firme, bem arrumadinho. Então, isso vai ser um capricho a mais na sua peça, porque realmente ele vai ficar com um acabamento muito bom. Aqui venho novamente uma correntinha e começo a trabalhar o mesmo caseado. Furo, passo um pouquinho a agulha, puxo o fio e prendo. E assim nós vamos em volta de toda a lateral. Faço o mesmo processo que eu fiz nesse canto, nos outros dois cantinhos, e vou fazendo o caseado, o ponto, uma correntinha, ponto, uma correntinha, em volta das 3 laterais do bojo. Eu volto com ele finalizado, que depois disso vamos trabalhar a carreira em ponto baixo. Já terminei o caseado nos 3 lados do bojo. Agora, vou começar a trabalhar uma carreira em ponto baixo, que a gente faz também em volta de toda a base do bojo. Agora, eu troco minha agulha pela agulha mais grossa, para ficar mais fácil trabalhar o fio Anne. Agulha 1,75 e nós vamos trabalhando em volta de todo o bojo. Sobre o ponto, a gente faz um ponto baixo, e onde a gente tem a correntinha, também um ponto baixo. Sobre o ponto, um ponto baixo, correntinha, um ponto baixo. Aqui temos só os pontos e vamos seguindo até ficar no biquinho. Quando a gente chega aqui nessa parte do biquinho da ponta do bojo, o que que a gente faz? 2 correntinhas, só para marcar aqui o lado, a pontinha, e sigo novamente fazendo um ponto baixo para cada pontinho da carreira de base, tanto na corrente quanto sobre o ponto. Então, vou dar a volta em toda a base, volto arrematando o meu fio. Também quero passar uma diquinha de como arrematar para não ficar nozinho aparecendo e também incomodando quando você ou a sua cliente for usar. E já partindo para a nova cor que eu vou usar aqui depois, o laranja, fazendo mais uma carreirinha de ponto baixo, para depois fazermos o passa-elástico em volta de toda a base. E no próximo bojo, eu mostro para vocês que eu fiz aqui só a tirinha nesse primeiro, e no próximo, além de fazer a tirinha, nós vamos unir os dois
e também unir as tirinhas à parte da tira das costas, deixando ele pronto só para a gente fazer o passo elástico. Finalizada a carreirinha de ponto baixo, já cortei o meu fio e vou puxar. Ainda está solto aqui, eu viro o lado avesso e puxo o fio do direito para o avesso. O que eu faço aqui? Eu abro o meu fio, ó, abro a trama dele, para que ele fique bem fininho, separado em duas partes, porque aqui sim a gente pode dar o nozinho e ele vai ficar imperceptível. Então, dei o nozinho, outro nozinho, ó, ele até a gente tem que puxar com cuidado, senão ele desfia muito. E aqui ele fica com um nozinho imperceptível, fica bem delicado o acabamento, ó. Essa partezinha maior a gente pode cortar, porque não tem a necessidade de deixar, a gente já deu os dois nozinhos. E aqui eu vou passar por dentro de vários pontos. Depois que a gente arremata dessa forma, a gente não consegue nem achar onde foi arrematado, de tão fechadinho que ele fica. Olha, a gente não consegue ver nozinho nenhum. Quando a gente passa a mão, ele tem toda a delicadeza de uma peça bem acabada. Então, é bem bacana. Aqui é só cortar o fio e pode usar, lavar na máquina, que não tem problema, ele não vai desmanchar. Agora, eu venho trabalhando com o fio laranja para que a gente possa fazer a união já das partes aqui de um bojo com o outro, deixando a parte de cima do biquíni montadinha. Bem, agora que já arrematamos, eu volto com a parte laranja, deixo ele retinho, uma parte dele é a mais compridinha, que vai ser a ponta, onde vamos amarrar no pescoço. Então, eu venho aqui do lado e já começo a trabalhar, porque ali na parte central, entre um e outro, vamos unir as duas partes, os dois bojos. Então, eu vou trabalhar agora um ponto baixo para cada ponto da carreira de base até chegar ao último pontinho, aqui desse lado, onde vamos ficar já na parte central, e eu volto com a carreirinha de pontos baixos finalizada até ali, onde vamos unir um ao outro na parte central entre os dois bojos. Cheguei aqui na pontinha do bojo, onde vamos unir um bojo ao outro. Faço 8 correntinhas. 4, 5, 6, 7 e 8. Fiz as 8 correntinhas. E vamos trabalhar agora, venho com o outro bojo que já está mais adiantado, já com a carreira do laranja pronta. Deixo a tirinha lá pra cima, lembrando que aqui, ó, se você estiver no primeiro bojo, como nós vamos fazer? Eu venho, trabalho a volta toda fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base e finalizo o bojo fazendo 120 correntinhas. Olha lá, esse é o seu primeiro, né? Porque eu já estou no segundo. Então, eu começo bem da pontinha, lá deixo ele na forma triangular e venho aqui, dou toda a volta um ponto baixo para cada ponto da carreira e aqui na pontinha eu termino, finalizo fazendo 120 correntes. Depois que você tem esse pronto, nós vamos repetir o processo de iniciar o segundo da mesma forma, fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Só que quando chegar aqui no cantinho, nós vamos fazer 8 correntes para unir um ao outro. Então, venho e pego também no cantinho lá do outro lado, no outro bojo. Prendo com um baixíssimo e agora eu vou trabalhar 8 pontos baixíssimos, um para cada corrente que fizemos anteriormente. Então, vamos trabalhando um ponto baixíssimo para cada uma das 8 correntes.
Quando eu chegar aqui ao final dos 8, nós vamos trabalhar sobre o ponto baixo da carreira da lateral, um ponto baixíssimo. E aqui na lateral, vamos seguir novamente, fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, até chegar à próxima pontinha lá do bojo, ó, na parte de baixo. Bem, cheguei aqui já a pontinha do outro lado. Agora, nós vamos trabalhar a parte das costas, a tirinha na parte das costas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar 150 correntinhas. Eu volto com as minhas 150 finalizadas para unirmos a outra ponta do bojo lá do outro lado, deixando a tirinha das costas já finalizada. Finalizadas 150 correntinhas, eu deixo uma laçada aqui na agulha para não desmanchar e eu vou deixar ela bem retinha para que ela não enrole. Para que a gente possa unir ao outro lado, ó, tá vendo? Ó, se deixar ela enrola. E que ela fique certinha, sem enrolar e sem virar, para que depois possamos trabalhar o passo elástico sem problemas. Ele vai ficar bem retinho, certo e confortável. Aqui venho no outro lado, no biquinho, e vamos unir ao último pontinho com um ponto baixíssimo. Prontinho. Agora eu volto trabalhando, já cortando o fio, e depois vamos unir lá na lateral novamente, fazer o restante da carreira, para que nós possamos dar toda a volta. Bem, aqui já fiz a união, ó, então a gente está com o bojo lá no avesso, mas que para vocês possam ver aqui como está a parte aqui da tirinha. Agora, o que eu faço? Eu venho aqui do outro lado e vamos trabalhar, continuando fazendo o restante da carreira em ponto baixo, até chegar ao biquinho lá na parte de cima desse bojo, onde eu vou trabalhar as correntinhas e finalizar aqui a parte dessa carreira. Já contornei toda a lateral e cheguei aqui na parte de cima do bojo, e é o mesmo exemplo que seguimos do outro lado, fazendo 120 correntinhas, vamos repetir desse lado, deixando sempre uma pontinha ao final das 120, para que a gente já possa fazer a união lá nas costas, deixando a parte de cima já prontinha para receber o passo elástico. Então, daqui mesmo, eu já trabalho 120 correntes, completando as 120, arremato, deixando um pedacinho do fio sobrando, e volto fazendo essa união lá na parte de trás. Bem, pessoal, olha lá como que está o nosso biquíni até agora. Os dois bojos unidos na parte central, as 150 correntinhas que vão dar a volta na parte das costas, e as 150 aqui e as 120 em cada ponta do bojo na parte de cima. Agora eu vou voltar explicando para vocês como fazer o passo elástico. Primeiro em toda a parte de baixo, depois vamos dar a volta fazendo na parte de cima. Bem, antes de começar o passo elástico, vocês vão ver que aqui na parte de trás, eu coloquei um cordãozinho, olha lá, vou mostrar para vocês novamente a parte de trás, e eu coloquei um cordãozinho dividindo 75 correntinhas para um lado, 75 do outro, para ficar bem no centro das costas. Por que que eu faço isso? Facilita bastante para a gente fazer a união agora, parte da frente da tirinha até lá nas costas. Então, eu deixo ela bem retinha, igual nós fizemos para unir lá na parte de trás. A parte de trás eu também tomo o mesmo cuidado. Então, eu venho seguindo aqui com o dedo, ó, passando por dentro do dedo, para que ela possa ficar bem retinha. Então, venho, ó, chegando aqui perto da tirinha,
Eu venho com a minha aqui na parte da frente. Deixa eu pegar de novo, porque como eu soltei, ela pode ter virado. Então, sigo com ela retinha. E venho, eu já tenho o pedacinho de linha. E eu vou deixar aqui os dois retinhos. Nessa parte central, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Na 11ª, nós já podemos passar a agulha e puxar o fio que nós deixamos para arrematar. Passo aqui por dentro e eu vou trabalhar agora arrematando, passando por dentro da laçadinha e dentro de várias outras. Olha só, nós prendemos e arrematamos. Então, olha lá como que ele fica lá na parte de trás. Desse lado, nós vamos repetir o mesmo processo. Deixo bem retinha a correntinha, conto 10 para o outro lado a partir do fio e vou colocar a minha ponta da correntinha arrematando com o fiozinho que sobrou. Aí, ele dá uma distância bem legal, ó. Ele vai ficar ali bem, uma distância mais ou menos aqui uns 10, 12 centímetros um do outro, e fica bem bacana esse cruzado aqui nas costas. Ele não chega a cruzar totalmente, mas ele fica bem próximo um do outro e isso deixa o biquíni bem bonito na parte de trás. Agora eu vou fazer o outro lado e volto pra gente começar o passo elástico. Depois que eu fiz aqui toda a parte das tirinhas, pescoço e costas, vamos começar o passo elástico. Então, eu venho aqui na parte de trás, logo depois do bojo, e eu vou prender, agora trabalhando com a Anne na cor verde. Vejam que nós podemos usar todas as sobrinhas do fio Anne que temos em casa. Isso é bem legal, porque muitas vezes a gente nem sabe o que fazer com o fio. Então, vamos lá, começando aqui, logo depois do bojo, venho prendo com um ponto baixo, faço 2 correntinhas. Próximo ponto, vou trabalhar um ponto alto. Uma corrente, pulo uma corrente da carreira de base. Faço 1, 2 pontos altos. Uma corrente, pulo uma corrente da carreira de base. O elástico vai passar entre o bloco dos pontos altos. Uma corrente, pulo uma corrente da carreira de base, faço 1, 2 pontos altos. Faço uma correntinha, pulo uma correntinha da carreira de base e novamente 2 pontos altos. Faço 1 e 2. Dessa forma, nós vamos dar a volta em toda a carreira, ou seja, nós vamos passar aqui na parte das costas, passando e vou seguir até o próximo bojo, passar aqui pela parte da frente do bojo até encontrar o início da carreira. Eu vou fazer isso e volto já para trabalharmos a próxima carreira do nosso passo elástico. Já dei toda a volta contornando a parte do corpo no verde, fazendo o mesmo trabalhado que iniciamos, bloquinhos de 2 pontos altos, uma correntinha entre eles. Dessa forma, contornei toda a carreira. Agora, eu vou trabalhar com a Anne na cor rosa, onde vamos repetir o mesmo processo, pois nessa parte de baixo, nós vamos passar 2 elásticos. Então, aqui da mesma forma, eu vou trabalhar os bloquinhos de 2 pontos altos, uma correntinha.
2 pontos altos, uma correntinha. Em volta de toda a carreira, depois que eu terminar essa carreira, dando o acabamento, nós vamos trabalhar a parte de cima também fazendo o passo elástico. Aqui eu vou trabalhar mais uma vez com a cor verde em volta de todo o bojo e depois dando a volta nessa parte. Depois aqui eu trabalho com o rosa para dar um diferencial na cor. Bem, pessoal, com as duas carreiras do rosa e do verde já finalizadas, vejam como está a nossa peça até agora. Depois de finalizar essa parte de baixo, agora vamos trabalhar na parte do meio, entre os bojos, que vai caminhando pelas tirinhas, até dar a volta. Eu vou começar pela parte de trás, dando a volta pela parte da frente, passando entre os bojos e subindo novamente em direção às alças, finalizando na parte de trás, trabalhando com a Anne na cor verde. Iniciamos na parte de trás, entre uma alça e outra. Então, aqui eu venho sobre o bloquinho, antes de chegar na alça, ó, o primeiro bloquinho. Então, tenho a alça, nesse primeiro bloquinho, antes de chegar à alça, vamos trabalhar o bloco de 2 pontos altos e faço a minha correntinha. Uma corrente, pulo um ponto de carreira de base lá na alça, vamos no próximo, faço um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. Uma corrente, pulo uma correntinha, próxima corrente, um ponto alto, vamos para a próxima, novamente, um ponto alto, ou seja, vamos repetir o mesmo processo que fizemos nessas carreiras de baixo. 2 pontos altos, uma corrente, pulo um de base, 2 pontos altos, uma corrente, pulo um de base. E dessa forma, nós vamos contornar aqui toda a base de correntinhas, venho dando a volta na parte da frente do bojo, ó, nós estamos descendo aqui pela corrente, na parte de cima, vou contornar até chegar aqui, ó, faltando um pouquinho para vir no meio do bojo, porque essa parte entre um bojo e outro eu quero fazer bem detalhada junto com vocês. Bem, já dei toda a volta na alça, fiz os bloquinhos de 2 pontos altos sobre o bojo, e agora a gente vai passar de um bojo pro outro. Aqui no meu sobraram uns pontinhos a mais, então o que eu vou fazer? Um ponto alto nesse canto, o bloco em cima do bloco central e um ponto alto no outro canto, porque aqui de um biquíni pro outro, às vezes a gente coloca um pontinho baixo a menos ou a mais, então pode dar diferença. Por exemplo, no meu aqui sobraram 3, no seu às vezes sobra só 1, ou sobram 2, ou outro que eu mesma faço, às vezes sobram 2, então a gente ajusta aqui, deixando a mesma quantidade de um lado e do outro, não precisa se preocupar com isso. Então, faço uma corrente, aqui no canto eu vou fazer um ponto alto apenas, faço uma corrente e sobre o bloquinho central eu faço mais um bloquinho. 2 pontos altos, uma correntinha e vou lá no cantinho, bem no início, onde eu vou começar a lateral do bojo, um ponto alto. Como sobraram os 3 aqui, eu vou pular aqui também, 1, 2, 3, e no quarto pontinho começo novamente a trabalhar os bloquinhos de 2 pontos altos até percorrer todo o bojo, toda a alça, chegando lá na parte das costas. Deixa eu só mostrar para vocês como ficou essa parte aqui central.
Olha só que bacana, fica certinha dos dois lados, a gente ajusta e dá a mesma contagem, tanto de um lado do bojo quanto do outro. Eu vou terminar chegando até a parte de trás, para que nós possamos também fazer o mesmo aqui, ajustando e fazendo o fechamento bem no bloquinho inicial, onde começamos no primeiro bloco. Depois dessa parte, eu vou trabalhar as laterais aqui do nosso biquíni, a lateral do bojo, tanto de um lado quanto do outro, trabalhando com a Anne na cor rosa. Finalizei o verde aqui na parte das costas, do mesmo jeito que iniciamos, com o bloquinho e já pulamos para o próximo, lá na alça, eu finalizei também aqui desse lado. Dessa forma, já fizemos todo o contorno com a Anne na cor verde. Agora eu vou iniciar fazendo toda a parte do contorno na lateral do nosso biquíni. Então, trabalhando com a Anne na cor rosa, eu vou vir aqui no penúltimo bloquinho, antes do bojo, prendo com ponto baixo, faço mais 2 correntes, já arremato o meu fio junto com o ponto, fazendo um ponto alto no ponto seguinte. Faço uma correntinha, vou pular esse último bloquinho e pulo um ponto lá do bojo. Venho no próximo, onde trabalho o meu bloquinho de 2 pontos altos. Então, aqui pulamos um para que ajuste melhor o bojo. Pulo um ponto da carreira de base, no próximo faço um ponto alto, próximo ponto, novamente um ponto alto. E vamos trabalhando dessa mesma forma, uma correntinha, pulo um de base, faço 2 pontos altos. Uma correntinha, pulo um de base, faço 2 pontos altos. Uma correntinha, pulo um de base, no próximo, 2 pontos altos. E assim vamos trabalhando. Vou trabalhar dessa forma, contornando aqui toda a lateral do bojo. Venho, trabalho toda a alça, fazendo bloco sobre bloco, até chegar aqui do outro lado, aqui na parte laranja, onde eu paro no penúltimo bloco, onde vamos trabalhar depois a parte da lateral, embaixo do braço, até encontrar o primeiro bloquinho que fizemos agora há pouco anteriormente, quando iniciamos aqui a nossa carreirinha. Vou seguir dessa forma e volto só fechando a parte da curvinha, onde vamos da alça para a parte de baixo do braço. Depois de percorrer toda a alça, eu pulei o último bloquinho e o primeiro, e segui lá para o segundo. Então, já fiz tipo essa curva aqui da alça para a parte de baixo do braço. Agora é só seguir reto até encontrar o primeiro bloquinho que fizemos lá no início da carreira. Do outro lado, na outra alça, vamos repetir o mesmo processo, trabalhando com o rosa, fazendo todo o contorno em volta, igual estamos trabalhando aqui. Olha que bonito que fica o laranja no meio, as correntinhas, rosa de um lado, verde do outro. Isso porque nem colocamos o elástico ainda. Mas fazendo aqui dos dois lados, nós vamos finalizar a parte em crochê e já vamos para a colocação dos elásticos. Após finalizar a parte de cima,
cortei usando também o molde M na parte da calcinha e repeti o mesmo processo. Coloquei o molde, a lycra e o forro exatamente igual fizemos no bojo. Depois eu alinhavei, fiz o alinhavado em volta, ó, que vocês ainda conseguem ver os pontinhos que eu fiz no alinhavado fazendo a barrinha, e depois eu passei o caseado da mesma forma, fazendo mais pontinhos nas pontas e fazendo uma correntinha, um ponto, uma correntinha, um ponto em volta de toda a calcinha. Esse é o tamanho M. Aqui eu vou terminar o caseado. Depois que eu terminar o caseado, nós vamos passar uma carreira de ponto baixo em volta de toda a base, exatamente como fizemos no bojo. Um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, e aqui no cantinho, nas pontas do biquíni, nós fazemos duas correntinhas para passar para a próxima lateral. Vou fazer essa parte, volto mostrando para vocês, para depois trabalharmos a carreira do laranja. E é na carreira do laranja que vamos unir as laterais, fazendo as correntinhas de um lado e do outro para ligar a parte da frente à parte de trás nas laterais da calcinha. Bem, pessoal, aqui eu já terminei toda a parte da carreira em ponto baixo e agora eu venho trabalhando com a Anne na cor laranja, onde eu vou fazer a união da parte da frente com a parte de trás. Então, eu caminho aqui, ó, na parte de trás da calcinha, na parte de cima, onde eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, até chegar aqui a pontinha do biquíni do outro lado, onde vamos então fazer a tirinha de união. Cheguei ao último pontinho da carreira, vamos trabalhar agora 100 correntinhas. Eu vou fazer as minhas 100 correntinhas, você faça as suas aí e voltamos já unindo a parte de trás à parte da frente. Bem, finalizado o cordão com as 100 correntinhas, eu deixo ele bem retinho, cuidando para a corrente não enrolar. Venho aqui e pego a pontinha lá na parte da frente, olha só, lá de trás até a parte da frente. Pego aqui bem na pontinha e vou unir com um pontinho baixo. E vou seguir agora fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, na frente, na parte da frente da calcinha, até ficar lá no cantinho do outro lado, onde vamos unir agora a parte da frente, a parte de trás, como fizemos desse lado. Aí ele já fica com a tirinha na lateral do biquíni prontinha. Cheguei no outro canto, na pontinha do biquíni, e vou repetir o mesmo processo que eu fiz do outro lado, na outra tirinha. Agora, vamos unir a parte da frente, lá no cantinho, na pontinha, na parte de trás, fazendo 100 correntes. Eu vou fazer as minhas, volto unindo e depois vamos fazer aqui as laterais por dentro da perna do biquíni, passando pelas tirinhas. Depois de finalizar aqui entre as pernas, nós vamos passar pelas tirinhas as duas carreiras na parte de cima do passo elástico. Com as 100 correntinhas finalizadas, vamos fazer a união. Então, eu venho no primeiro ponto baixo, fecho com um ponto baixíssimo. Fechei com baixíssimo, já temos aqui a parte das tirinhas finalizada. Agora, nós vamos para a lateral, e como estamos aqui bem no cantinho, daqui mesmo a gente já consegue seguir sem precisar arrematar o fio para fazer o lado aqui dessa lateral. Então, eu vou continuar
trabalhando aqui, ó, um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, fazendo toda a lateral. Então, olha lá, vou prosseguir aqui, vindo assim do lado do avesso mesmo, porque depois nós vamos fazer outras carreiras, então não tem problema. Venho até chegar aqui ao primeiro pontinho baixo do laranja, arremato o fio e vou trabalhar da mesma forma a próxima lateral. Prendo com um ponto baixo em um cantinho aqui já no último pontinho baixo que temos do laranja e vamos prosseguir por toda a lateral até chegar aqui do outro lado encontrando o primeiro pontinho laranja. Um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, tanto de um lado quanto do outro da lateral. Finalizei as laterais, temos as duas alças dos dois lados, as duas laterais já prontinhas. Agora, eu volto fazendo o passo elástico na parte de cima da calcinha. Bem, aqui trabalhando com a Anne na cor verde, vamos trabalhar da mesma forma que fizemos na parte de cima do biquíni. Vamos trabalhar os bloquinhos de 2 pontos altos, uma correntinha, pulo um ponto da carreira de base, 2 pontos altos, uma correntinha. E assim nós vamos circular toda a base, ou seja, nós vamos passar aqui pela frente da calcinha, fazendo os bloquinhos, o passo elástico, vou passar na tirinha lateral, seguindo o mesmo processo, 2 pontos altos, uma corrente, pula um ponto de base e faz os 2 pontos altos, passo na parte de trás da calcinha, venho na outra lateral, repetindo o mesmo processo, até encontrar o primeiro bloquinho que fizemos desse lado da carreira. Depois que eu terminar essa carreira feita no verde, eu vou fazer a carreira feita no rosa, igual está aqui, ó. Uma de verde e uma de rosa, e volto com essa parte de cima do biquíni finalizada, para que possamos trabalhar toda essa lateral, em volta da tirinha e na lateral por dentro da perna do biquíni. Vamos então fazer as duas carreiras da parte de cima e volto já fazendo a parte de baixo na lateral do biquíni. Bem, aqui já dei a volta no rosa, em volta de toda a calcinha, toda a lateral e na tirinha, passei pelo fundo da calcinha e fui pra tirinha, isso dos dois lados. E olha só como que o nosso biquíni já tá ganhando formato. Aqui vocês vão perceber que eu passei uma carreira de elástico já. Por quê? Para que a gente possa ter noção de como vai ficar. Eu volto agora já passando a segunda carreira de elástico, tanto na cintura quanto nas pernas e falando as medidas. Bem, aqui então com a minha calcinha já praticamente finalizada, olha só como ficou o elástico no meio, eu vou mostrar para vocês como fazer o restante. Então, olha lá, nós temos aqui a calcinha e aqui na parte da cintura, pro tamanho M, eu cortei o elástico com 72 centímetros. Então, depois que eu cortei com 72 centímetros, olha lá, eu posso começar a passar o elástico por dentro do passo elástico de crochê. Eu começo sempre aqui na parte de trás da calcinha, para o arremate ficar para cá. Aí, eu fui tentar passar nos meus primeiros biquínis que eu fiz para montar a aula para vocês. E olha só como que eu passava, olha a dificuldade, porque a gente vai passar, ó, entre um bloquinho e outro e bem no meio dos 2 pontos do bloquinho. O elástico começava a desfiar e daí o maior trabalhão, porque não ficava certinho. Aí, o que eu fiz para melhorar isso? Bem simples, eu peguei um grampo de cabelo e furei o meu elástico, mais ou menos 1 centímetro aqui pra frente, ó. Vem aqui.
Dá uma apertadinha que ele fura. Até passar do outro lado. Então, ele fica como um condutor que vai conduzir o teu elástico por dentro do passa-elástico. Então, aqui, ó, só venho, passo por um, passo pelo outro, passo por um, passo pelo outro. Ó, que a gente tá indo bem mais rapidinho. Que a gente precisa mesmo é ganhar tempo, né? Então, eu falei, como que eu vou ajudar as meninas aqui se eu não tô conseguindo passar com rapidez? Vamos arrumar alguma coisa para conduzir. Então, aí o grampo é bem fácil, todas nós, a maioria, temos. E ele passa, ó, todo de uma vez, olha lá, ó, olha o tanto que nós já passamos, olha que bonito que vai ficando. E vamos repetir isso a volta toda. Passo dentro do bloco. Olha lá, a gente saiu aqui da parte de trás. Então, venho, passo dentro do bloco. Passo no espaço da correntinha. Entre um ponto e outro do bloco, espaço da correntinha. Entre um ponto e outro do bloco, espaço da correntinha. Entre um ponto e outro do bloquinho, de 2 pontos altos, entre as correntinhas. Entre o ponto do bloco, entre a correntinha, ponto do bloco, correntinha, no meio do bloco, saio na correntinha. Olha lá, já passei mais um monte. E é só puxar o elástico, então que facilita bastante. Eu vou fazer, olha só como que ele fica firme. É um biquíni que fica muito legal por isso, ele dá bastante firmeza. Agora eu vou terminar de passar em volta de toda a cintura e depois de finalizar, chegando aqui, ó, no final, encontrando com o início onde começamos a passar o elástico, eu volto para que a gente possa fazer a costura do elástico, que eu também tenho algumas dicas para dar para vocês. Depois nós vamos repetir o mesmo processo em volta de todo o biquíni e eu volto também falando os tamanhos e lembrando que o tamanho você encontra no início e no final do vídeo na tabelinha de tamanhos. A medida aqui do molde, tanto da calcinha quanto do bojo, eu vou colocar para vocês o link para que vocês possam pegar lá no blog, inclusive no tamanho real para que vocês possam imprimir, o que facilita bastante também. Vamos terminar de passar o elástico e eu volto mostrando. Bem aqui, ó, já fiz toda a circunferência, dei a volta em toda a calcinha. Então, eu tiro o meu grampo. Deixo lado a lado o elástico, se tiver alguma pontinha desfiada, você corta pra deixar ele bem retinho. Eu venho com linha e agulha de costura, no mesmo tom aqui, parecido com o elástico, e nós vamos começar a costura. De um lado pro outro, ó, bem no início aqui. Bem no comecinho, nem meio centímetro. E aqui nós vamos costurar várias vezes, para que fique bem reforçado. Aqui a gente tem que deixar ele bem presinho, passando várias vezes, para que a gente não corra o risco do elástico se soltar. Aqui a gente já pode até ir arrematando um pouquinho. E depois que a gente termina essa costura, eu volto para que a gente possa mostrar como ficam os elásticos escondidos, os arremates, e que a gente possa ajustar essa parte da cintura e depois falar os centímetros e como colocar na parte da perna da calcinha. Bem, aqui já terminei a colocação do elástico, ó, a costurinha fica bem por trás do elástico, a gente nem percebe, não incomoda em nada, e aqui a gente pode esticar bem, para ajustar mesmo, ó.
Então, olha só como ele fica firme. Ele ainda tá meio embabadinho aqui, ó, tem esse babado, porque nós não colocamos o da perna, que é o que vamos colocar agora. Como também foi feito em rosa e eu coloquei o verde, o elástico verde no rosa, eu vou repetir o mesmo aqui na parte da perna. Nós vamos cortar o elástico com 52 centímetros. Já coloquei o meu grampinho ali, que vai ser o condutor, e aqui nós começamos da mesma forma. Nós temos uma aberturinha maior, que é onde pulamos o primeiro bloquinho lá para dar a curvinha, bem nos cantos da calcinha, e a colocação é da mesma forma, ó. Passo na abertura, passo por dentro do bloquinho. Passo na abertura da correntinha, por dentro do bloquinho, na abertura, por dentro do bloquinho. E assim nós vamos em toda a extensão da calcinha. Então, em volta de toda a perna, ó, vou na lateral, passo pelo fundo, parte da frente, parte de trás e em toda a parte da lateral. Eu volto, então, já com o elástico colocado em volta das duas pernas, mostrando para vocês. Bem, aqui já terminei de passar o elástico em volta de toda a calcinha e olha só que bacana que fica o nosso biquíni. Depois da calcinha finalizada, nós vamos trabalhar agora a parte de cima, colocando os elásticos. Então, nós vamos repetir o mesmo processo, tudo igualzinho, igual nós fizemos na calcinha. Aqui, na parte embaixo do busto, nós vamos cortar o mesmo tanto que a cintura que nós fizemos da calcinha. Então, nós vamos cortar um elástico, aqui no meu caso, o roxo e outro verde, com 72 centímetros, para que possamos passar aqui no passo elástico embaixo do bojo, dando a volta, arrematando lá nas costas. Nós temos também a parte aqui da alça, a carreira verde, ó, que passa pela alça, vem lá de trás, passa pela alça, passa aqui pela frente do bojo, dá a volta na outra alça e vai finalizar lá atrás. Essa parte é mais comprida, que ela dá a volta em todo o bojo, toda a frente, circula pelas duas alças e arremata lá nas costas que vocês estão vendo aí. Essa parte nós colocamos 92 centímetros. Nós temos também a parte da lateral, que circula a lateral do bojo, passa embaixo do braço e dá a volta na alça, ó, que vocês estão vendo aí agora. Nessa parte da lateral, nós cortamos o elástico com 62 centímetros. Então, 62 para lateral, a cava embaixo do braço, 92 para a parte que circula o bojo, a alça e arremata lá atrás, e 72 para a parte aqui embaixo do bojo, a parte do corpo, onde arrematamos também nas costas. Vou cortar aqui para a parte embaixo do bojo, nós precisamos 2, para a parte da lateral, embaixo do braço, também 2, um de cada lado. E para a parte aqui entre os bojos, que circula as alças e arremata lá atrás, apenas uma de 92 centímetros, pois nós passamos nessa parte em uma vez só, passo inteira. Vou agora fazer esse trabalhado e volto mostrando para vocês em detalhes, para que possamos conferir certinho como ficou a nossa peça. Bom, já finalizei a parte de cima e como eu disse para vocês, eu voltaria mostrando, ó, o elástico que passa aqui na parte da frente, contorna toda a alça, olha só como que ele fica bem resistente. Aqui na parte de trás, o que circula embaixo do braço, olha só que legal que fica realmente bem firme.
e fica bem bonito. No corpo ele fica maravilhoso, porque ele se ajusta bem certinho. E você vai poder aí fazer nos 3 tamanhos, seguindo o molde e as medidas do elástico. Aqui a parte de baixo que vocês já tinham visto, e eu vou mostrar os dois lado a lado finalizados para que a gente possa também finalizar a nossa aula. Aqui na calcinha, antes de finalizar a aula, eu quero dar uma dica para vocês. Por quê? Principalmente para quem faz para vender. A gente vai ter clientes de todos os tamanhos e de todos os gostos. Então, o que a gente pode fazer? Em algumas calcinhas, elas preferem bem menorzinha aqui na parte de baixo, no fundo da calcinha. Então, vocês vão ver que lá na P, a gente tem 2,5 aqui no fundo da calcinha. Mas para vocês terem ideia, eu já fiz alguns biquínis até com 1 centímetro só aqui na parte de baixo, um que fica quase um fio dental mesmo, só para você ter o espaço para casear. Aqui na parte de cima, nós temos 2 elásticos. Eu já fiz até com 6 elásticos, que ele fica aquele biquíni bem retrô, com a parte de cima bem larga, o que fica bem... Bem, pessoal, aqui a parte de cima, a parte de baixo, já finalizados, e assim também finalizamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado da aula do nosso biquíni. Não se esqueçam de clicar aqui embaixo no vídeo e dar um joinha para a professora Simone. E você que não é inscrito, se inscreva no meu canal do YouTube para receber gratuitamente no seu e-mail todas as aulas que gravo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!